doutor em Ciências Sociais. Amaury Pereira faz parte daquele grupo seleto de militantes do movimento negro que optaram por uma carreira acadêmica, tendo em vista, em grande parte, repassar conhecimento, ampliar os horizontes da discussão do próprio movimento negro. Amaury, qual é a sua avaliação deste evento que está se iniciando hoje? Olha, tem sido, Carlos Alberto, uma experiência renovada, né? Já houve 2 conferências, todas sempre com bom nível, com bastante qualidade, tanto os delegados, as intervenções, a programação em geral, o nível das discussões. Essa tem um diferencial, porque a maturidade demonstrada nesse momento pela própria organização, na preparação do temário, toda a preparação, nos convites, na forma como alocou as mesas, dos temas, parece que decorre do próprio tempo que, passando, né, fez com que essa militância, uma retroalimentação, né? A militância vai se refazendo, vai se reconstituindo, vai conseguindo densificar suas argumentações, suas justificativas para lutar cada vez mais e vai qualificando mais a intervenção. E com a CEPIR parece que chupa um pouco desse tipo de axé, né? Isso vai entronhando na CEPIR e vai lhe dando qualidade aos dirigentes em geral, às formulações, às proposições. Então a abertura de ontem foi, na minha visão, um momento culminante de todo esse longo processo que já tem 10 anos, né? Não é à toa que a presidenta faz um discurso como fez, que a nossa ministra Luísa Barros faz um discurso incisivo e assim, não diria duro não, mas um discurso bastante assim, firme, né? Muito firme. Estamos preparados, nós estamos de frente para a presidenta. Então isso é muito importante. Que aparentemente comprou a ideia. Comprou, inclusive utilizou depois, dizendo todos precisamos estar judiciário, legislativo, assim como o executivo central. Então é fundamental hoje que a gente perceba que esse momento de ontem é um ponto culminante de um processo longo que passou por Matilde, passou por Edson e vem se construindo sempre, crescendo, crescendo, crescendo. Somos imparáveis. Quer dizer, não preciso perguntar se você é otimista. Eu sou entusiasta, sou entusiasta. Pessimista na teoria, não tem aquela do Gramsci, né? Pessimista na teoria, entusiasta na ação. Acho que há muita resistência de alguns setores a trabalhar efetivamente com a questão racial, a considerar a existência de uma questão racial para analisar amplamente a formação e desenvolvimento da sociedade brasileira. Há, de fato, uma falência no âmbito da teoria social a esse respeito. E aí, muitos, por não darem conta dessa complexidade e sempre remontarem a referenciais teóricos, a metodologias, a conceitos que não têm cabimento na nossa formação aqui no Brasil, e não conseguirem criar novos olhares, novas formas de se interpretar a realidade brasileira, os processos sociais e políticos, históricos no Brasil, a partir da existência de uma questão racial, por não darem conta disso, muita gente quer passar rápido por cima porque isso é espinhoso. Vai ter que se estudar muita coisa novamente, tem que reler os clássicos da historiografia, das ciências sociais em geral, das humanas em geral. E aí é muito espinhoso isso, isso vai implicar em deslocamentos de prestígio e poder acadêmicos, isso faz sofrer, né? Então é mais fácil pular rapidamente. Nós encontramos hoje muitos acadêmicos, muitos pensadores brasileiros pós-racistas, sabe? São assim, olha, né? Eu até publiquei recentemente um texto que é assim, a insustentável leveza do pós-racismo no Brasil, né? Então isso, nesse ponto eu sou pessimista porque percebo o quanto esse pensamento social brasileiro, essa teoria social do Brasil, ela tende ou a rejeitar o tema ou a não querer enfrentá-lo e querer superá-lo com uma insustentável leveza, né? Mas sou entusiasta do ponto de vista dos movimentos sociais e das relações em geral, das formas de relações sociais em geral no Brasil.
acho que há, de fato, um crescente amadurecimento, crescente na amplitude e na velocidade, de um nível de consciência social capaz de olhar para a questão racial e se balançar, se tensionar e aí produzir alternativas que vamos dizer assim, progressistas, capaz de enfrentar, de discutir abertamente, criar uma esfera pública, capaz de realmente enfrentar a questão racial, olho no olho, brancos, negros, mestiços de todas as cores, que aqui a maior parte não se considera negro, mas capazes de enfrentar isso publicamente. Isso vai ser muito bom. Está sendo já em ação com a Lei 10.639, isso hoje tende a ser mais comum, muito mais comum do que há um tempo atrás. Então a lei funciona muito mais como uma espoleta do que propriamente os conteúdos fazendo cabeça. E é isso que a lei precisa, A nossa Lei 10.639 precisa tensionar o ambiente, demanda muito mais pesquisa e informações, como o pós-escravidão não constitui uma história social brasileira. Isso é impressionante. Não há uma história social do Brasil em que negros no pós-escravidão se refazem inteiramente como sociedade, no seio da sociedade, principalmente nos setores mais dinâmicos da sociedade brasileira, eles se refazem e isso é quase invisível. Fora o samba, que alguns ícones, fora o samba, mas o que se sabe da vida? Que estudo mais profundo sobre a vida de Pixinguinha, por exemplo? O ícone da musicalidade, tal, mas da sua vida, os dramas íntimos, para ele se constituir no ícone da música brasileira de hoje. Então, essas informações, essas pesquisas precisam se adensar mais e nós vamos, de fato, conseguir fazer isso a partir da tensão gerada pela lei e como ela é recebida no cotidiano escolar, nos espaços escolares em geral. Então, nesse ponto, do ponto de vista dos movimentos sociais e das interações, da dinâmica de interações sociais no Brasil, aí eu sou entusiasta e acho que vai dar tudo certo.